Eu não sei se você já olhou esse ano, mas durante o ano nós passamos por muitas instabilidades. Por diversas vezes nós estamos tão bem como um culto hoje. Eu não sei como você adorou o Senhor. É gostoso nós vermos algumas coisas diferentes. Eu não sei se você, mas eu gostei muito da forma como a equipe de louvor hoje mudou, como eles fizeram de uma forma diferente, onde nós louvamos ao Senhor de uma maneira alegre, né? Quando as músicas de Natal nos fazem ficar tão contentes e parece que Jesus estava aqui assim, parecia que tinha uma manjedoura aqui, você estava tão próximo de Deus. Como é gostoso isso, mas amanhã cedo talvez você vá lá para a sua empresa e os problemas vão estar lá. Todos nós passamos por instabilidades e algumas vezes essas instabilidades, elas vêm por forma, e a gente vai brigar um pouquinho hoje com esse equipamento aqui que a gente fez algumas mudanças, mas muitas vezes as instabilidades passam pelos nossos pensamentos. Quem nunca? Saiu de um culto animado, ou Deus falou com você, mas lá no seu pensamento falou assim: puxa, seria tão bom se eu tivesse esse mesmo ânimo o ano todo. Seria tão bom se Jesus realmente fosse tão real e tão presente como eu canto aqui na igreja. Dá vontade de ter um Walkman, né? uma música ou um fone de ouvido que eu lembrasse essa música o dia inteiro. O Walkman, entreguei minha idade, né? Mas seria tão bom que eu não sou tão velho assim, mas vamos lá. O MP3 ou uma música no Spotify, talvez, que estivesse lembrando tanto de Jesus. Porque vem pensamentos muitas vezes que na nossa mente a gente fica pensando, não vale tanto a pena assim. Será que realmente Ele é o Salvador? Será que Ele está com você o tempo todo? E aquilo vai nos desanimando, desgastando o nosso relacionamento com Deus, a tal ponto que a gente muitas vezes acredita nesses pensamentos que aparecem para nós. Muitas vezes nós somos instáveis nos nossos desejos. Num culto como esse nós dizemos: ah, Senhor, como eu te amo. Ah, Senhor, eu te adoro. Ah, Senhor, eu quero entregar minha vida ao Senhor. Mas é só a gente entrar no carro e os nossos filhos fazerem duas bagunças, que tudo perde a razão. A gente já começa a perder a razão. O Senhor não acaba sendo tão importante? Os meus desejos são mais importantes? E palavras são proferidas, atitudes são tidas, que eu ignoro o que eu acabei de ouvir do que o Senhor me ensinou. E a instabilidade espiritual ocorre. Muitas vezes os meus desejos, as minhas afeições, situações ou a parte emocional, que tem vezes que eu quero orar, eu quero chorar, eu quero me derramar na presença de Deus, mas tem vezes que eu estou tão duro com Deus, tem vezes que nós não temos coragem de orar, mas se fôssemos orar e falasse: Deus, eu sei que você quer para mim, mas eu não estou disposto nem um pouquinho a poder mudar. Muitas vezes também situações externas, dores, pessoas que se levantam contra nós, que fazem com que nós fiquemos tão tristes. Problemas que aparecem para nós que nos levam à instabilidade espiritual. Talvez você está passando agora alguma situação. Você veio aqui no culto com seu coração tão apertado, tão triste. Aí você fala assim: pastor, eu preciso de uma mensagem vinda de Deus, porque meu coração está tão apertado. Eu vim aqui porque realmente eu tenho tentado resolver as coisas da minha forma, da minha maneira, e eu não sei mais o que fazer. E o nosso alvo essa noite é nós buscarmos algumas orientações num texto de Filipenses capítulo 4, versículos de 1 a 9. Filipenses capítulo 4, versículos de 1 a 9. Algumas orientações para que nós possamos ter a estabilidade espiritual. São algumas orientações que nós conseguimos encontrar no texto. Eu espero que no próximo ano que vai entrar, nas avaliações que nós façamos sobre o nosso relacionamento com Deus, né? Não nas promessas de final de ano, porque muita gente faz promessa e não cumpre, mas nos propósitos que a gente colocar diante de Deus, algumas dessas orientações que Paulo nos coloca ali, algumas delas possam aparecer na sua vida no próximo ano. E que no próximo ano a gente ande de forma mais constante perante Deus. Que a gente chegue no final do ano, avaliando o último ano, e avalie e diga: olha, puxa, eu estou mais próximo de Deus.
e que a gente possa realmente crescer cada vez mais para a honra e glória do Senhor. Eu quero convidar você a ler Filipenses capítulo 4, versículo 1, onde nós vamos encontrar a primeira orientação para a estabilidade espiritual. Filipenses capítulo 4, versículo 1 diz: portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. A primeira orientação para a estabilidade espiritual é que nós devemos viver firmes, identificados com Deus. O texto justamente diz isso no final: viver de modo, permanecei deste modo, firmes no Senhor. O problema é que justamente nós aceitamos Jesus como Salvador, reconhecemos que uma vez nós somos pecadores, e que uma vez Ele morreu na cruz por nós, mas o problema é que quando as dificuldades aparecem, por diversas vezes a gente acaba vacilando. E quando as coisas acontecem, nós perdemos a nossa identidade com Deus. E nós nos esquecemos de Deus no meio da nossa caminhada cristã. Interessante nesse texto que ele começa o versículo 4:1 com a palavra portanto. E por que Paulo coloca esse portanto? Então a gente tem que analisar um pouquinho dos versículos anteriores também para poder entender o portanto. Dá uma olhadinha com 3:17. No mesmo contexto, diz o seguinte: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes entre nós. Paulo aqui orienta ou exorta, ou fala com aqueles irmãos, para que eles fossem imitadores de Paulo, porque existia ali naquela igreja, naqueles irmãos, pessoas que estavam vivendo de uma maneira dissoluta, uma maneira errada, uma maneira conforme o padrão errado. E por isso Paulo os exorta dizendo: irmãos, olhem para a minha vida porque eu estou imitando a Cristo. Então, vamos viver de acordo com o padrão de Cristo. E por isso que o Paulo no 4:1 volta e diz: olha, então por causa disso, fiquem firmes no Senhor. Filipenses capítulo 3, versículo 20, ainda dentro do mesmo contexto, ele diz: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Paulo aqui de novo olha para aqueles irmãos e diz: irmãos, vamos olhar para os céus. Irmãos, eu sei que nós temos as nossas lutas, irmãos, eu sei que nós temos as nossas dificuldades, mas precisamos cada vez mais olhar para Cristo em tudo, porque a nossa pátria, as nossas coisas não estão aqui, estão lá nos céus. É a Cristo que a gente cada vez mais tem que olhar, é a Cristo que a gente mais temos que nos identificar, é para Cristo cada vez mais que nós precisamos olhar, que essa é a nossa identidade, que todo cristão deve ter. Sem Cristo, nós não temos como viver uma vida cristã. Se você é um cristão, viva como um cristão. Se você é um cristão, permaneça firme com Cristo. O problema é que nós aceitamos Cristo como Salvador e muitas vezes nos esquecemos dele de segunda a sexta. Aí chega no domingo, pegamos a nossa Bíblia, limpamos o pó dela que ficou durante a semana e aí decidimos ser cristãos. O viver firme como um cristão deve ser algo que deve ser constante como todo cristão. Se nós queremos estabilidade espiritual, a nossa identidade precisa estar em Cristo. Tem um texto em Filipenses capítulo 1, versículo 27 a 30, que é um dos textos que também vai reforçar isso que Paulo está tentando ensinar para aqueles irmãos. Filipenses capítulo 1, versículos de 27 a 30. Diz o seguinte o texto: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelo adversário, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto é da parte de Deus, pois vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de credes nele, pois tende o mesmo combate que vistes em mim, e agora ouvis o que é meu. Paulo aqui novamente no versículo 27, ele dá uma orientação: vivei acima de tudo por modo digno
do Evangelho de Cristo. É uma orientação para eles: viva como cristão. Avalie sua vida se você está vivendo conforme os padrões que Cristo colocou. Se você quer viver de uma maneira estável, espiritualmente, você não tem outro padrão a não ser Cristo. Agora, se você está vivendo sua vida longe do padrão de Cristo, não tem como você viver de uma maneira estável. Por isso que Paulo, logo no início do texto, ele coloca: você precisa se identificar, permanecer firme com Cristo. Talvez, e aqui eu quero começar esse primeiro ponto, pedindo para você avaliar como foi a sua vida nesse ano. Quais foram os caminhos que você andou? Quais foram as decisões que você tomou? Eu estava olhando no Spotify. Spotify é um serviço de música na internet. E lá no Spotify você pode tomar a decisão de dizer o seguinte: liste para mim quantas horas você ouviu de música. Lá você tem um botãozinho que você clica lá e gera. Lá no Spotify você pode dizer também o seguinte: quais são as músicas que você mais ouviu no ano de 2017? Lá, não estou dizendo que é a regra, mas por ali você vai ter uma ideia de quais são os caminhos que você está trilhando. Avalie. Quais são os livros que você tem lido? Ah, pastor, eu li toda a enciclopédia, de fulano de tal. Ah, pastor, olha, eu sou assinante de revista XYZKW, eu li todos os comentários, do doutor expert XYZ. E olha, ele é muito bom. Ótimo. É bom, se você trabalha numa área, nós sempre incentivamos, se especialize. Mas quanto tempo você dedicou entendendo o que Cristo quer para a sua vida? Quanto tempo você dedicou na escola bíblica dominical, aprendendo da palavra de Deus, para que você consiga se identificar com Ele? E é por isso que nós temos falado: se identifique com Cristo, fique firme com o Senhor. Essa é a primeira orientação para que você tenha estabilidade espiritual. Se você não se identifica com Cristo, você não tem estabilidade. E em 1 Tessalonicenses 3:8 ele diz: porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Se você está firmado no Senhor, você vai conseguir viver a vida que Cristo planejou para você. Dessa forma, quanto mais próximo de Cristo, você vai conseguir viver o plano ideal de Cristo para você. Deus tem uma vida plena para você. Jesus veio aqui na terra, numa manjedoura, que o Natal nos faz lembrar. Em João, ele nos diz que ele vem para que nos dar vida, mas vida em abundância. E a vida que ele quer te dar é essa vida em abundância. Não é qualquer vida. Mas para isso você precisa andar por onde ele andou. Seguir os seus passos. E realmente se identificar cada vez mais com ele. Viva firme, se identificando com Deus. Segunda orientação que o próprio texto diz, em Filipenses capítulo 4, versículos de 2 a 3, viva unido, buscando a paz. Filipenses 4, versículos de 2 a 3 diz o seguinte: rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Essa é uma recomendação que o apóstolo Paulo, para que nós vivamos unidos, buscando a paz uns com os outros. Existem pessoas que não avaliam ou não veem a importância de nós vivermos em comunhão, de nós vivermos unidos um com o outro. Em Colossenses capítulo 3, versículo 15 diz: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Uma vez que nós entendemos o significado do Natal, uma vez que aceitamos Jesus como Salvador, você tem o Espírito Santo e você faz parte do corpo de Cristo. E uma vez que você faz parte do corpo de Cristo, a pessoa que está do seu lado
também faz parte do corpo de Cristo. Só que quando nós brigamos, nós estamos nos mutilando dentro do corpo de Cristo. Nós estamos nos machucando. Só que nos esquecemos que também dentro do plano de Deus, o corpo de Cristo é a noiva de Cristo. E tudo aquilo que você faz contra a noiva, o noivo vai vir se defender. E todas as brigas que muitas vezes nós causamos, e todos os conflitos que muitas vezes nós não resolvemos, e todos os problemas que muitas vezes ocorrem, e que a gente muitas vezes fala, eu quero mesmo brigar, eu quero causar problema. Deixo mesmo sem falar com aquele irmão, porque aquele irmão não veio falar comigo. Esses são problemas que muitas vezes acabam nos afastando, mas nos esquecemos que vamos ter que passar a eternidade toda juntos. Nós dois, nós 3, nós 5, nós 50, nós 100. Todos nós. Interessante que quando nós voltamos lá para Filipenses capítulo 4, essas duas irmãs, se você olha para os versículos 3 principalmente, juntas, elas se esforçaram comigo no Evangelho. Paulo devia falar com elas, falar assim, olha, essas irmãs são muito preciosas. Essas irmãs, sabe, elas foram grandes cooperadoras. E, gente, ajudem elas. Sabe, elas eram tão úteis. E unidos, gente, nós conseguimos grandes coisas. Mas, infelizmente, o nome dessas duas irmãs foram citadas com vergonha. Imagine se nós recebêssemos, ou se você recebesse uma carta lá na sua casa, dizendo, olha, infelizmente, eu tenho que escrever sobre 2 irmãos, estão brigando muito aqui. E deixa eu falar aqui sobre os 2 irmãos que estão brigando, Diogo e Patrícia. Qual seria o conceito que você teria de nós dois? Irmãos, essa carta não fica só numa igreja, essa carta passava por todas as igrejas. Essa carta não só passou por todas as igrejas, mas passou por todas as eras e chegou até nós. Essas irmãs poderiam ter sido elogiadas de tal forma, dizendo, olha, essas irmãs cooperaram muito como Áquila e Priscila, como Gaio. Mas os nomes delas foram manchados porque elas não estavam preocupadas em andarem juntas, mas sim em brigarem. E o que nós vemos nesse texto é que Paulo, quando escreveu essa carta, ele não estava preocupado em achar a razão. Olha, realmente, quem estava com a razão era a Sintique, viu? Olha, a Sintique era gente boa. Olha, manda uma bronca lá para a Evódia, diga para a Evódia que a culpa era dela. Ele não fala sobre isso. Você percebe que o que ele diz é que elas deviam pensar concordemente. O que Paulo queria é que elas resolvessem e andassem juntas. É que a luta delas não fosse contra elas, mas que elas trabalhassem unidas, buscando a paz. Irmãos, divisão na igreja, problemas com irmãos, fazem com que, infelizmente, nós tenhamos falta de estabilidade espiritual. Muitos irmãos têm problemas de instabilidade porque andam sozinhos. Aí eu não vou participar lá daquele grupo porque aquele irmão está lá. Aquele irmão, aquele pastor então, se é aquele pastor que vai pregar lá na igreja, então não quero nem ouvir ele. Sabe quem perde? É você. Porque é a palavra do Senhor que é pregada e Deus fala através da palavra. Nós precisamos aprender a crescer espiritualmente e a viver unidos, buscando a paz. Em Filipenses capítulo 2, versículos de 2 a 5, Paulo também fala e orienta aquela igreja a dizer, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejam unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada um qual que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento em que houve em Cristo Jesus. Nós precisamos cada vez mais pensar o outro, buscar o desejo do outro. Isso é difícil, isso é complicado, porque envolve a gente, envolve os nossos desejos. Todos nós passamos por essa luta. Mas esse era o desejo de Paulo. E quando a gente faz isso, nós vamos ser mais fortes espiritualmente. Porque quando nós andamos juntos, um pode edificar o outro.
Agora, quando nós vivemos separados, não há edificação mútua. Unidos, nós podemos avançar falando do Evangelho. Aquelas irmãs, ao invés de ficarem brigando uma com outra, elas podiam lutar uma outra luta. Filipenses, a gente já leu esse texto, capítulo 1, versículo 27 e 28, mas olha só no final do versículo 27. No final do versículo 27, ele fala que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Era essa luta, era essa briga que Paulo queria que aquelas irmãs lutassem juntas. Era isso que eles queriam que eles lutassem. Irmãos, é isso que a gente precisa buscar cada vez mais. O ano de 2018 está aí. Com certeza existem muitos missionários que precisam do nosso apoio, das nossas orações. Existem muitas famílias das nossas igrejas que precisam do seu apoio em oração. Hoje nós vemos uma sociedade onde cada vez mais as famílias simplesmente querem separar. E unidos, nós podemos apoiar um ao outro. Existem pessoas que estão passando por problemas de saúde, pessoas idosas que não conseguem sair em casa. E você que está aqui pode ser uma grande bênção, dando um abraço, ligando, mandando um WhatsApp. Como nós temos falado sobre o ministério infantil, precisamos de professores para o ministério infantil. Precisamos da união de pessoas com seus dons e talentos, e cada um edificando no ministério infantil, auxiliando no som, auxiliando no ministério de som, auxiliando na entrega de folhetos. E assim todos juntos, servindo, lutando pela fé evangélica, para que mais pessoas conheçam o Senhor Jesus como Salvador. E assim unidos, nós vamos falar sobre paz para os que precisam de paz. Tudo isso por causa de Cristo, que morreu na cruz, por mim e por você. União, paz, isso vai nos trazer estabilidade. Desunião, individualismo, vai nos trazer solidão e esfriamento espiritual. Terceira orientação, que o texto de Filipenses nos traz: devemos viver de forma alegre, permanentemente. Essa é uma grande luta para mim. Eu tenho bastante dificuldade com isso, e tenho orado bastante para conseguir. Mas é o que Paulo orienta para aquela igreja, e orienta para nós. O desânimo muitas vezes ataca o nosso coração, mas é essa orientação. Olha lá em Filipenses capítulo 4, versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo. E como é difícil, né? Mas o que eu queria tentar trazer com os irmãos, Paulo parece que é algo que ele tem que repetir tanto para aqueles irmãos, até que isso entrasse na cabeça deles. Olha comigo em Filipenses capítulo 2, versículo 17, que é a primeira vez que ele fala. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre sacrifício e serviço da vossa fé, eu alegro-me, e com todos vós eu me congratulo. E o contexto do 2,17 é: eu estou tão contente pelo ministério de vocês, eu estou tão contente porque vocês estão vivendo a fé verdadeira, eu estou tão contente pelo testemunho de vocês, e é isso que eu quero falar para vocês através dessa carta. Eu estou contente porque vocês estão vivendo o que Cristo quer para vocês. Isso traz alegria para mim. E no 2,18 ele repete: olha, assim vós também pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Eu estou contente por vocês, então vamos ficar alegres juntos. Vamos compartilhar o que Deus está fazendo. Sabe, vamos ver o que Deus está fazendo na vida do irmão. Vamos ouvir o testemunho, vamos ver o crescimento, vamos ver as bênçãos de Deus, que Deus está fazendo aqui no nosso meio. E no 3, versículo 1, o que ele diz? Quanto a mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Você percebe uma crescente? Eu fico contente pelo que eu estou vendo. Eu chamo meu irmão para poder ficar contente comigo pelo que eu estou vendo. Nós juntos vamos adorar o Senhor junto com o Senhor. E juntos nós vamos nos alegrar sempre em Deus. Porque com o meu irmão, ele vai me lembrar. Quando eu ficar triste, o irmão vai lembrar: opa, peraí. Você lembra do que Deus fez? Você lembra do cuidado de Deus? Você lembra das bênçãos de Deus?
Você lembra daquele que Ele fez conosco, ou do que Ele está fazendo com a nossa igreja? Então juntos nós podemos nos alegrar, e aí sim nós vamos conseguir viver de forma alegre, permanentemente. Essa é a bênção de Deus, e é por isso que é importante nós estarmos juntos. Quando nós vivemos sozinhos, podemos ter momentos de alegria. Hoje foi gostoso no café da manhã. Se você não teve no café da manhã, você perdeu. Nós tínhamos o quibe da Irmandu. Quem não comeu o quibe da Irmandu, perdeu, né? Nós tínhamos mais coisas de outros irmãos. Deixa eu tentar lembrar. Faltou só o cheesecake, tá, gente? Tem a vaga para o cheesecake para o próximo ano, tá bom? E eu gosto de goiaba, tá? Mas tinha Nutella também, tá? Graças a Deus, amém pela Nutella. E juntos a gente se alegra, a gente senta junto, a gente conversa, não é? Tinham bolos maravilhosos, tinha o brownie do Tutu, né? Quem não comeu o brownie do Tutu perdeu. E a gente se alegra junto. E isso que é importante. Hoje a gente, num culto de Natal, a gente juntos vamos lembrar do que quem Jesus é e do que Ele fez. E juntos nós vamos nos alegrar. E é isso que nos vai trazer estabilidade espiritual. Quando nós estamos tristes, aí qual é a nossa tendência? Eu nem vou na igreja. Mas é aí que a gente precisa estar junto com o povo de Deus. É aí que a gente precisa buscar o Senhor. É aí que a gente precisa da palavra de Deus. É aí que a gente precisa do Espírito Santo. Lembra que em Gálatas capítulo 5, versículo 22, a alegria faz parte do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, alegria. Não só isso, em Lucas capítulo 11, versículo 28, ele diz: antes, bem-aventurados, alegres, são aqueles que ouvem a palavra e aguardam. Quando, irmãos, nós estamos dentro da vontade de Deus, quando juntos nós estamos e somos exortados a crescer, a obedecer, a fazer o que Deus deseja, nós vamos ser alegres porque a gente sabe que Deus está cuidando da gente e Deus quer o melhor para nós. Nós temos a proteção do Senhor. Irmãos, talvez você passou por teve altos e baixos, e essa é uma área que para mim é bem difícil. Mas a gente precisa juntos, estarmos juntos para que a gente viva alegre permanentemente. E é no Senhor que a gente vai conseguir isso. Paulo não estava de férias no Caribe. Paulo não estava lá em Chipre, não é? Tomando um bronzeado na ilha de Chipre. Não, ele estava preso. E ele escreveu isso não foi por causa das circunstâncias. Ele não escreveu isso tantas vezes em poucos versículos, em poucos capítulos, sem nenhum motivo. Era porque a perseguição estava ocorrendo. Era porque ele era um dos líderes da igreja. Ele escreveu aquilo porque eles precisavam de Deus. E nós também precisamos. Para que possamos viver estável espiritualmente, precisamos viver de maneira alegre. Quarta, devemos viver testemunhando, fazendo a diferença. Filipenses capítulo 4, versículo 5 diz o seguinte: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Esse versículo, quando a gente olha assim, talvez a primeira palavra assim, a gente não consegue ver muito bem a palavra testemunho fazendo a diferença. Mas a palavra moderação significa uma humilde submissão à injustiça, aos maus tratos que nós podemos receber. Uma humilde paciência quando as lutas aparecem. Alguém aqui já foi injustiçado? Não precisa nem levantar a mão. Alguém já fez alguma coisa contra você que você sabia que aquilo não era correto? É aquela situação onde você aguenta e a sua moderação seja conhecida de todos os homens e onde o seu testemunho de alguma forma chega para as pessoas dizendo aquela pessoa reagiu de uma forma diferente. É isso que Paulo está dizendo aqui. E se a gente olhar todo o contexto de Paulo, nós tínhamos primeiro Nero sendo perseguido. Probleminhas externos. Paulo preso. Dá uma olhadinha em Filipenses capítulo 3, versículo 2. Olha só o texto que
que coisas simples estavam acontecendo na igreja. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Será que havia cachorros soltos lá pela cidade? Não. Eram falsos irmãos, falsos pessoas que estavam se infiltrando dentro da igreja, falando mentiras, corrompendo a palavra de Deus, atrapalhando que a mensagem do Senhor atrapalhasse lá dentro. Filipenses 3:18, olha só o que Paulo diz: pois muitos andam entre nós, os quais repetidas vezes eu vos dizia, agora vos digo, até chorando, que eles são inimigos da cruz de Cristo. Esse era o contexto do apóstolo Paulo. Não era porque tudo estava bem, mas o apóstolo Paulo aguentava, esperava o momento certo, mas ele colocava tudo isso diante do Senhor. E quando a gente volta para o capítulo 4, versículo 5, o perto está o Senhor, tem dois sentidos. O Senhor está consolando e fortalecendo, para que mesmo quando injustiças aparecem, o Senhor vai consolar e Ele ainda está no controle, né? Mas o perto está o Senhor também mostra que o Senhor está para voltar, e que vai ter um dia que toda dor, todo sofrimento, todos os problemas vão acabar. E que o cristão pode ter a certeza que Cristo já está para voltar, e que Ele voltando, a gente vai poder viver eternamente na presença do Senhor. Isso nos consola. E quando a gente lembra do Natal, a gente lembra na promessa de Jesus, que Ele veio aqui na terra, viveu uma vida perfeita, morreu na cruz, ao terceiro dia ressuscitou. Mas quando Ele estava se levantando aos céus, Ele disse, na ceia do Senhor, Ele falava para a gente poder celebrar a ceia até que Ele venha. A volta do Senhor é certa. E o nosso testemunho, a nossa moderação, seja conhecida de todos os homens. E quando nós passarmos pelas tribulações, as dificuldades, de uma maneira diferente, nós seremos cada vez mais estáveis espiritualmente. Como é que nós estamos reagindo quando as coisas não vão do nosso jeito? Eu não vou falar em grandes coisas, nós vamos falar das pequenas. Quando a gente vai no restaurante, alguém entrega o nosso pedido como a gente não quer. Como é que a gente reage? Isso vale para mim também. Quando eu faço uma compra, eu peço um sapato preto e vem um roxo. A Giovane, a minha secretária, ela ama roxo. Qual é a minha reação? Como eu testemunho? Quando eu peço algo para alguém, para os meus filhos, e eles não atendem a minha expectativa, que não é pecado, mas não é aquilo que eu gosto, como eu respondo? Percebe que disso vai me ajudar a poder ser estável espiritualmente. Número 5. Número 5, para a gente poder concluir. Eu ia só usar os dois exemplos, mas um deles foi Estevão. Estevão, pregando do Evangelho, recebeu pedradas até a morte. E enquanto estava recebendo pedradas, ele ainda vira para os céus e pede para que Deus perdoasse. Mas interessante que o testemunho de Estevão foi tão grande, porque quem estava lá observando as pedradas em Atos capítulo 7, o apóstolo, ou na época, Saulo, que perseguia a igreja. A gente não sabe a consequência do testemunho, mas a gente pode fazer a diferença, isso vai nos ajudar na nossa estabilidade espiritual. 6 ou 5, ore com uma mente no Senhor, pensando em Deus. A gente já viu esse texto que fala sobre ansiedade. Capítulo 6 e 7 diz, não andeis ansiosos em coisa alguma, em tudo seja conhecida diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração
e a vossa mente em Cristo Jesus. O texto é bem claro. Os filipenses estavam ansiosos, e não eram por causa do time de futebol, não era porque a bolsa de Atenas tinha subido ou descido o valor do Bitcoin, mas era porque a perseguição estava batendo a porta. E a proposta de Paulo é: orem. Mas não, ora. O quanto vocês estão ansiosos, é o quanto vocês precisam orar. Troque a sua ansiedade pela oração. Em tudo que vocês estão ansiosos, em tudo seja conhecida diante de Deus. E o tudo que estiver diante de Deus, Deus vai guardar vocês em coração e a sua mente. É um processo. Não só isso, junto com a oração, já agradeço o Senhor. Sabe, uma das coisas que a gente muitas vezes esquece é a gratidão a Deus. Chegamos num final de ano, e a pergunta é, eu já trouxe esse assunto com os jovens: quanto você tem agradecido ao Senhor? Esse ano é mais de reclamar ou de agradecer? É o de poder ver as maravilhas de Deus ou de murmurar? Quanto mais nós agradecemos ao Senhor, mais nós vemos o cuidado dEle. E quanto mais nós vemos o cuidado dEle, mais nós trazemos Ele perto de nós. E quanto mais nós trazemos Ele perto de nós, menos nós ficamos ansiosos. Porque quando os problemas acontecem, Deus está tão perto que a gente não tem o porquê temer. Agora, se nós só reclamamos, se nós só murmuramos, a gente não consegue ver Deus em nenhuma situação. E é por isso que nesse texto eu creio que ele coloca a oração e a gratidão tão perto, porque a gente consegue ver o agir de Deus e podemos confiar nele. Ore com uma mente no Senhor. Ore vendo o Senhor, sendo grato a Ele. E para a gente poder concluir o texto, viva meditando, colocando pensamentos em coisas que valem a pena. E o texto, Filipenses capítulo 4, versículos de 8 a 9. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto praticai, e o Deus de paz será convosco. Pergunta é, o que nós temos nos alimentado? O mundo nos bombardeia o tempo todo, com muitas informações. E o problema é que o que nós estamos nos alimentando, aquilo muitas vezes nós acreditamos que é verdade e ignoramos a verdade de Deus. Hoje você liga na internet e você pode escolher, lá vão ter que tipo de pregador que você quer. Você quer um pregador que pula? Você vai encontrar lá. Se digitar no YouTube, eu quero um pregador que pula, vai aparecer lá 15 pregadores e você vai ouvir a mensagem. Eu quero um pregador que grita, você vai colocar lá e você vai encontrar. Aí eu quero um pregador animado hoje, aí você vai lá no menu do pregadores e você vai encontrar. Mas muitas vezes a gente não se preocupa sobre pregadores que pregam a palavra de Deus. Ou pregadores que nós vamos avaliar o conteúdo por essa lista, ou que nós vamos meditar a palavra de Deus por essa lista. Que diz que tudo que é verdadeiro. A pergunta é, será o que você tem ouvido é verdadeiro? Ou você tem seguido a moda? Agora esse pregador aqui, ou essa mensagem aqui que está todo mundo ouvindo, deixa eu ouvir para ver se isso é bom. E muitas vezes a gente não sabe filtrar para poder identificar se isso é verdadeiro ou não. Surgiu uma nova teologia, deixa eu tentar ver o que é. E a gente se perde no meio do caminho. Porque a gente esquece do que a palavra ensina. E é por isso, gente, que nós falamos tanto sobre a importância da palavra de Deus. Por isso que aqui nesse púlpito você sempre vai ouvir de todos os pastores: venha na escola bíblica dominical. Por isso que você vai ouvir nesse púlpito sempre: participe dos cultos de oração. Não é só chatice dos pastores, mas é tentar trazer para você um alimento sólido, um alimento que vai te edificar e vai fazer você crescer espiritualmente. Um alimento que vai fazer você conhecer cada vez mais a palavra do Senhor e ajudar para que na tua mente você tenha algo verdadeiro, algo respeitável,
algo que é correto, algo que é puro. Hoje nós ligamos a televisão, olhamos as séries que muitas vezes os canais via demanda nos oferecem, e quanto lixo nos oferecem e a gente se alimenta daquilo. E ignoramos o que a palavra de Deus nos ensina. Tudo que traz boa fama, tudo aquilo que realmente exalta, que cresce o nome do Senhor. Se tem virtude nisso, é isso que tem que ocupar o nosso pensamento. Agora, isso não deve ser só uma teoria. E é esse o grande desafio. Como o versículo 9 diz, o que você aprendeu e recebeu, pratique. Encerramos esse culto lembrando de cada uma dessas virtudes, das orientações. São várias. Fique firme se identificando com Deus. Talvez você vai começar um ano, talvez você está tão identificado, e se você avaliar esse ano, você tem se identificado mais com Cristo, ou se identificado com um time de futebol. Você não perdeu um jogo do seu time de futebol. Viu todos. Se eu te perguntar a escalação do seu time, você sabe. Mas se perguntar quem são os 12 discípulos, você nem sabe quem é. Quem são? Se eu te perguntar os 66 livros da Bíblia, você vai se perder no primeiro. Se identifique com Cristo. Decida estudar e conhecer. Viva unido buscando a paz. Você tem problema com alguém aqui dentro da igreja? Se for isso, busque reconciliação. Ah, pastor, mas isso tem a ver com abrir mão. Abra mão. Muitas vezes não é questão de quem está certo ou está errado. Abra mão. Perdoe. Cresça. Apoie. Viva alegre permanentemente, como a gente falou, juntos. Se esforce para isso. Testemunho faz a diferença. Quando os problemas acontecerem, pensem, como eu vou dar um bom testemunho? Como isso vai fazer a diferença para as pessoas que estão ao meu redor? Ore de uma maneira, com uma mente cada vez mais próxima do Senhor. Troque ansiedade por oração. E medite, tendo pensamentos que valem a pena. Eu tenho certeza absoluta, irmãos, que se nós fizermos isso, a gente vai estar mais perto do Senhor. Não está ali, eu creio que eu deveria ter falado sobre a vida alegre, mas algo que eu quero também desafiar você a servir ao Senhor. Se você não tem servido ao Senhor, se coloque à disposição dEle. Quando a gente está servindo ao Senhor, a gente vê o progresso de irmãos. E como é bom ver irmãos crescendo. Como foi bom hoje ver a retrospectiva do Ministério Infantil e olhar lá atrás e ver tantas crianças que começaram lá no começo do ano, muitas vezes tendo dificuldade de aprender da Bíblia, e hoje, vendo na cantata, muitas delas falando. Como é bom muitas vezes você começar a investir na vida de um jovem e ver hoje ele muitas vezes servindo ao Senhor. Irmão, se você não teve esse privilégio, eu quero te desafiar no próximo ano. Invista na vida de uma pessoa. Ore ao Senhor. Busque uma pessoa aqui dentro. Decida orar por ela e investir na vida dela. Talvez você está falando, pastor, mas eu estou tão desanimado. Ore ao Senhor e decida fazer isso. Você vai ver o quanto Deus vai colocar alegria no teu coração. Eu tenho certeza absoluta que ao invés de você ficar lá na sua casa triste, o envolvimento com uma outra pessoa e o crescimento com outra pessoa vai poder te ajudar a poder crescer espiritualmente, você e ela. E com certeza isso vai ser uma grande bênção. E com isso, você vai crescer também espiritualmente. Eu quero convidar você a fechar seus olhos. Nós vamos falar com Deus. Estamos no nosso último culto. Falamos sobre o Natal também. Jesus precisa ser a base para tudo isso. Por isso que eu falei sobre uma vida firme. E eu quero começar falando com você. Como é que foi o seu ano? Estamos já chegando nos últimos cultos da nossa igreja. Temos várias orientações, várias sugestões. E talvez se você é cristão, eu quero desafiar você a conversar com Deus e falar, Deus, me ajude para que no próximo ano me fortaleça, para que eu consiga crescer mais do que eu já tenho crescido. Me fortaleça para que eu possa fazer a diferença na vida de alguém. Mas se você é um visitante, você está aqui pela primeira vez, segunda, terceira ou quarta, estabilidade espiritual você só vai conseguir
quando você reconhecer que Jesus é o seu Salvador. Estabilidade espiritual você só vai conseguir quando você tiver um relacionamento com Deus. E você não vai conseguir isso através de obras, através de uma igreja, mas você só vai conseguir isso quando você olhar para Jesus, que um dia veio aqui na terra, nasceu numa manjedoura, que é o que nós comemoramos no Natal, morreu na cruz pelos meus e pelos seus pecados. Quando você reconhecer isso, você pode ter a certeza de vida eterna e vai poder se relacionar com Deus da maneira correta. Essa é a salvação. E é isso que nós queremos te ajudar essa noite, para que você possa ter esse relacionamento com Deus. Se você é nosso visitante, está aqui, você não tem uma certeza de vida eterna. Se você morresse hoje, você não saberia para onde você vai. Nós queremos te ajudar para que você possa ter essa certeza. E talvez você está aqui e quer dizer, pastor, ora por mim, eu não tenho uma certeza de vida eterna. Mas eu gostaria de saber um pouquinho mais de como ter essa certeza. Ora por mim, pastor, inclua meu nome nessa oração final. Se você está aqui, gostaria de saber um pouco mais, levante sua mão onde você estiver, eu quero orar por você. Alguém gostaria de dizer? Amém. Há mais alguém que gostaria de dizer, pastor, ora por mim? Eu gostaria de saber um pouco mais sobre a salvação. Gostaria de ter a certeza de vida eterna. Há mais alguém que gostaria de dizer, pastor, ora por mim? Vamos orar. Obrigado, Pai, mais uma vez, porque o Senhor veio aqui na terra, morreu na cruz por nós. Obrigado a Deus, porque o Senhor morreu, ressuscitou e nos deu o privilégio de nós podermos andar com o Senhor. Obrigado a Deus por esse texto que nos dá esperança. Mesmo, ó Deus, com tantas lutas, aqui a gente pode saber que a gente conta com o Senhor. E que, ó Deus, que no próximo ano e ainda no final desse ano a gente possa nos alegrar com o Senhor, aprender a andar com o Senhor e viver da maneira que te agrada. E assim poder ter a plena certeza que o Senhor vai estar conosco no meio do seu povo e nos usando para que a tua mensagem seja pregada e que pessoas se convertam e conheçam o Senhor Jesus como Salvador. Obrigado, Deus, por essa senhora que levantou a sua mão. Que, ó Deus, o Senhor dê sabedoria para os irmãos que vão compartilhar do Evangelho com ela. E que, ó Deus, essa noite também possa ser uma noite de salvação. Ó Deus, nos ajude, ó Deus, nos momentos de ceia que teremos com os nossos familiares. Que, ó Deus, o Senhor seja o centro da ceia. Que o Senhor seja, que essa seja uma oportunidade para podermos falar sobre Jesus, o Salvador. Não só o menino que veio, mas o menino que morreu e ressuscitou para nos dar a vida eterna. E assim possamos alegrar com os nossos familiares e possamos ter a oportunidade de poder falar sobre a salvação. Obrigado a Deus por esse culto e que teu nome seja honrado e glorificado. Nós louvamos e agradecemos o nome do Senhor Jesus. Amém.